Olá, amados, amadas do Senhor, um bom dia, uma boa madrugada, né? Mais uma madrugada aqui, né? Na presença do Senhor, mais uma madrugada para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? Vamos estar orando, apresentando ao Senhor, né? Essa live, este momento. Que o Senhor venha estar conosco, né? Que venha Ele estar ministrando essa palavra. Glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, santo e maravilhoso. Eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, nessa madrugada, Senhor. Eu entrego, Senhor, este momento, esse tempo, Senhor, na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha estar ministrando ao nosso coração. Ah, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, que é eficaz. Que penetra, Senhor, lugares, Pai, onde jamais, Senhor, o homem possa penetrar, Pai. Venha, Senhor, de encontro, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor. A cada vida, Senhor, que estará sendo ministrada, Senhor. A cada vida, Senhor, que estará, Senhor, escutando, Senhor, essas palavras, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha estar ministrando nos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida, Senhor, a Ti. Eu entrego, Senhor, a vida, Senhor, dos Teus filhos, das suas famílias, Pai. Abençoa cada lar, Senhor. Eu consagro a Ti, apresento, Senhor. Tu sabes, Pai, que Tu tens liberdade, Senhor, nas nossas vidas. Tu tens liberdade, Senhor, para me usar, Senhor, conforme Tu queres, Pai. Este momento, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então faz aquilo, Senhor, que o Teu Espírito quiser, aquilo que Te apraz, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço e apresento a Ti esse momento. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Glórias ao nome do Senhor. A palavra do Senhor, o nosso tema hoje, é um tema muito lindo, na verdade, é uma passagem que a gente vai ler, uma passagem muito linda, né? E o nome do nosso tema foi o Senhor que deu. E o nome é o Deus que muda histórias. Nós vamos conhecer a vida hoje de uma pessoa, né? De uma pessoa a qual o Senhor transformou a história dela. É através da fé, né? Da fé dela no Senhor, o destino dela foi mudado, a história dela foi mudada. Eu quero ler com vocês, não vou ler todo o capítulo, irmão, porque é um capítulo muito longo, mas eu vou ler um trechinho, o início só, da história dessa mulher a qual nós estaremos ministrando hoje. A palavra do Senhor se encontra lá em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Vamos ler o início aqui. Vamos do versículo 1 até... Deixa eu ver. Até o versículo 9, irmãos. Pode ser. Vamos lá. A palavra diz o seguinte: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. E a Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram.
Bom, vamos até esse versículo, irmãos, porque essa história é extensa. Mas conforme a história for se desenrolando, nós vamos falando aqui. Hoje, então, nós vamos falar do Deus que muda histórias, né? Neste capítulo de Josué, nós vamos conhecer a história de Raabe. Raabe era uma prostituta, né? E essa prostituta, ela esconde dois homens, dois espias, né, de Israel, que vai até Jericó sondar a cidade, né? E a casa de Raabe, pelo que conta a história aqui, ela ficava em cima do muro da cidade de Jericó, da entrada de Jericó. E ao que tudo indica, a casa de Raabe não era só simplesmente uma casa, irmãos. Como vai dizer aqui, ó, em Josué capítulo 1, né? Capítulo 2, versículo 1. Enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então a casa de Raabe, irmãos, ela não era só simplesmente uma casa, né, onde vivia sua família. Não, era uma casa também onde era tipo uma pousada, né, onde vários viajantes que chegavam a Jericó iam até a casa dela, e ali, além de se prostituírem, né, além de haver prostituição, além de ser uma casa, um prostíbulo, era também um lugar onde pessoas que vinham de fora, né, paravam ali, viajantes, aqueles cacheiros viajantes que a gente conta, né, que a gente sabe que existiu no passado. Esses homens, muitas das vezes, paravam ali para descansar, né? Se tivesse algum negócio na cidade de Jericó, eles paravam ali, ficavam ali. Só que esses dois espiam, eles eram diferentes. Eles não foram para a casa de Raabe para se prostituir, né? Eles não pararam ali somente, né? Eles tinham um propósito. Eles pararam ali aquela noite para descansar. E ali, além de um lugar, como eu falei, de prostituição, né, também era uma hospedaria. Raabe, ela não tinha uma vida que talvez ela se orgulhasse, né? Com certeza não se orgulhasse, né? Qual é a pessoa que, ainda mais no passado, né, irmãos, como era a história, né, das mulheres que se guardavam, que tinham sonhos, projetos de ter uma família, de ter uma casa, de ter filhos, né? Antigamente, não é que nem hoje. Não é que nem hoje que a mulher, se ela quiser ter uma vida só, se ela quiser ter, como que fala, produção independente, somente ter filhos e não casar, ela tem, né? E hoje em dia, muitas das vezes, a mulher nasce, ela não nasce com esse sonho, né? Mas antigamente, irmãos, isso já estava no DNA da menina, né? A menina ela já nascia com esse sonho de constituir, quem sabe, um lar, uma família. Só que a história de Raabe, irmãos, talvez ela tenha tido sonhos, né? Ela tenha tido projetos de ter uma família, de constituir uma família, de ter filhos. Só que a história dela não aconteceu isso, né? Não aconteceu isso. E talvez ela não tinha orgulho pela vida, pela profissão que ela tinha. Naquele tempo não teria como ter orgulho, né, dessa profissão. Até porque essas mulheres, por mais que era de um povo pagão, por mais que era de um povo que tinham vários deuses, e que era normal eles se prostituírem para esses deuses,
né? Por mais que fosse normal eles se prostituir e ter essa vida de prostituição, para ela tinha sonhos, né? Ela tinha seus projetos. E mesmo ao mesmo tempo ter essa profissão era vergonhoso, né? Todo mundo apontava o dedo, todo mundo conhecia, né? No entanto que o rei vai falar aqui, ó. O rei conhece Raabe, sabe que Raabe é a prostituta. Todos, quando fossem falar dela, falavam assim, vai lá na casa da Raabe, a prostituta, né? E ficava na entrada da cidade. Então todos conheciam a história, todos conheciam a fama de Raabe. E a realidade dela, irmãos, era diferente do que ela queria, com certeza, porque conforme a história vai se desenrolando, ela vai mostrar uma atitude de uma pessoa que ela vai receber umas notícias e ela vai mudar a concepção dela. Ela vai se converter a Deus, mesmo antes de saber toda a história, né? Isso é para ver o que vai acontecer na história de Raabe. É uma história muito linda, né? Mas a realidade da Raabe, ela era cananeia, né? Seu povo era um povo pagão que criou em muitos deuses. E para piorar, sua situação ainda era a situação dela era ainda uma prostituta, né? Quem iria querer constituir uma família com ela? Por ela hospedar muitos viajantes, ela escutava muitas histórias. E ela ouvia muito falar da história de Deus, do que Deus tinha feito, do que o povo de Israel tinha passado. Porque vinham viajantes de tudo que é lugar. E antigamente, uma nação poderosa, que era o Egito, né? Muitas pessoas faziam negócios com o Egito. E todos ouviram a história do que tinha acontecido com o povo que era escravo, né? E agora é um povo que está no deserto, rumo a conquistar a terra prometida, né? E uma das cidades já de início de cara que eles vão ter que conquistar é Jericó. Só que eles vão contando histórias, esses viajantes vão chegando nesse prostíbulo, nessa pousada, e vão contando as histórias a respeito de Deus, a respeito do que o Deus de Israel tem feito, dos feitos do Senhor, e ela fica admirada. Ela se admira com que esse Deus pode fazer. E ela fala, provavelmente no seu coração, eu quero conhecer este Deus. Tantas vezes eu quis transformar a minha história, tantas vezes eu orei, talvez eu fiz sacrifícios para outros deuses, para mudar a minha história, para mudar a minha sorte, para mudar a minha situação. E nada aconteceu. Talvez ela pensou isso, irmãos. Quem sabe esse Deus, que este povo, que essas pessoas estão falando, quem sabe eu possa servir Ele, quem sabe eu possa adorá-lo, quem sabe eu possa descobrir qual é a forma de cultuá-lo, de agradá-lo. E muitas das vezes, irmãos, a gente quer mudar nossa história, a gente quer transformar coisas que a gente não é feliz com essas coisas. E a gente procura tantas mil e umas coisas para alegrar o nosso coração, para alegrar a nossa vida. Mas aquilo, por mais que a gente se distraia com as coisas do mundo, por mais que a gente se distraia com as coisas, aquele vazio ainda continua ali, irmãos. Né? Aquilo que a gente achava
que ia transformar a nossa vida, não transformou. Aquele meu sonho de gerar uma família, talvez, aquele meu sonho de passar numa faculdade, aquele meu sonho de realizar tantas coisas, não aconteceu. Mas hoje, nessa madrugada, nós estamos falando de um Deus que muda destino, de um Deus que muda a história. Assim como Ele mudou a história dessa prostituta, dessa mulher, Ele pode mudar a minha e a sua história. Imagine uma mulher como ela escutando essa história. Ela era uma mulher normal, uma mulher sonhadora, independente da profissão dela, irmãos. Não era uma profissão que todo mundo queria, lógico que não, né? Mas eu não quero aqui dizer que a profissão dela era certa ou errada, não. A gente não sabe ao que levou ela a estar naquela profissão. Mas a gente vai ter certeza que isso não era o sonho dela, né? Conforme a história vai se desenrolando, a gente vai ver que isso não era o que ela queria para a vida dela. Ela queria uma transformação, ela queria uma nova história. É como você querer nascer de novo, para que a tua vida, quem sabe, aconteça de uma forma diferente. Oi, linda Joyce! Ai, minha linda, tudo bem? Que saudade de você, minha princesa. Que Deus te abençoe grandemente. Graças a Deus, né? E ela, com certeza, ela queria mudar a história dela. E graças a Deus, ela se interessou por um Deus. Ela se interessou por uma história de um povo que não era o povo dela. Ela protegeu homens que não era do povo dela, né? Ela mentiu para o rei dela que ela não tinha escondido os espias, que os espias já tinham fugido. E ela guardou os espias na sua casa, né? E ela vai fazer esses espias prometer para ela que quando eles vierem tomar a cidade, para eles guardar a família dela, que nada de mal aconteça com ela e nem com a família dela. E Deus vai fazer uma reviravolta na vida dessa mulher. Deus vai transformar a vida de Raabe. Deus vai transformar a história dela. Quando o povo de Israel toma a cidade e eles protegem a casa de Raabe e a sua família, e graças a Deus eles não vão perecer, o povo de Israel e Raabe, ela vai querer seguir a este Deus, ela vai querer seguir este povo, ela vai querer se converter a esse Deus. Sabe, irmãos, ela não tinha, como que eu posso dizer? Ela não tinha nenhuma garantia. Deus não tinha feito nada para que ela crescesse nele. Ela só ouviu histórias, né? E muitas das vezes a gente vê Deus se movendo na nossa vida e a gente não acredita, ou a gente não quer acreditar, ou a gente não quer segui-lo, né? Raabe, ela só ouviu a história. Raabe só ouviu a história de um Deus que abriu o Mar Vermelho. Raabe só ouviu que um povo que ficou tantos anos escravo do Egito, que Deus de Israel libertou este povo. Libertou este povo hebreu de uma nação tão grandiosa como era o Egito. Então, com certeza, irmãos, eu tenho quase certeza que ela pensou, se esse Deus que pode fazer tudo isso, eu sei que Ele vai mudar a minha história, eu sei que Ele pode mudar a minha vida. Isso que ela só ouviu. Como é importante a gente ouvir a palavra do Senhor, irmãos.
A palavra do Senhor vai dizer que a palavra, se conheceres a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela só ouviu a palavra do Senhor, irmãos. E essa verdade a respeito do Deus de Israel libertou, né, ela das amarras, da escravidão dos deuses que ela servia. Como os deuses não podiam fazer nada por ela, quem sabe esse Deus dos hebreus poderia fazer algo a respeito da situação dela. E com certeza Deus fez, né? Glória a Deus. Que Deus lindo nós servimos, né? Como disse anteriormente, ela e seu povo eram pagãos. E quem sabe ela já havia se cansado de tanto pedir, né, irmãos? E Deus transformou a história dessa mulher. E quando ela ouve desse Deus, ela não tem dúvidas em seu coração. E confia em seu coração. Deus, ele conhece você, meus irmãos. Deus, ele conhecia Raabe, o íntimo dela. E por isso, Raabe, ela vai estar na linhagem do nosso Messias, né? Raabe, ela vai estar na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma prostituta, irmãos. Né? E muitas das vezes a gente julga as pessoas, né? A gente fala porque é uma prostituta, é porque é isso, porque Deus não julga, Deus não vê como nós vemos. Como a gente lê lá em Samuel, quando Samuel escolhe Davi, Deus vai falar assim: eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração, eu conheço o coração da pessoa. E Deus conhecia o coração dela. E com isso transformou a história de Raabe. Depois que Israel tomou a cidade de Jericó, e todos veem a atitude de fé que Raabe tem, né? O acordo que ela faz com os espias, né? Toda a história que Raabe passa, ela poderia ser morta, irmãos, né? O rei poderia descobrir o que ela fez e ela poderia ser morta. Mas, por tudo que ela ouviu falar desse Deus, ela sabia. Ela confiava em Deus. Né? Que eu e você venhamos confiar nesse Deus que pode transformar aquilo que a gente não pode transformar. Esse Deus que pode mudar a história. E Deus mudou a história dela. Deus deu um príncipe para ela. Um príncipe dos filhos do Senhor, dos filhos de Israel. Ela casou, né? Ela teve seus filhos. E ela faz parte da genealogia, como eu falei, de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus. Para você ver, né, que o nosso Deus é capaz de fazer. Ele muda histórias, ele transforma vidas. E para isso basta nós, né, estarmos com o coração aberto, disposto a ouvir ele falar, ouvir ele nos chamar, né? Ouvir o que as pessoas estão falando do nosso Deus, o que Deus tem feito na vida delas, o quanto é importante a gente testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Oi Marisa, paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua madrugada, a sua vida, né? Hoje nós estamos falando um pouco de Raabe, né? Nós não temos tantos conhecimentos, sempre falo tantos conhecimentos teológicos, mas nós estamos aqui para passar aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, né? E eu vejo que Deus realmente, ele transformou o destino de Raabe, né? Ela era prostituta, ela se tornou uma princesa, né? Sabe, tudo aquilo que o Deus dela não pode dar, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, pode dar e oferecer para ela. Aquele passado dela, aquela história dela,
foi para servir de testemunho, né? Deus apagou o pecado dela, né? Mas o passado dela, o que ela passou, serviu de testemunho. Até na história nós vamos ver nos heróis da fé, irmãos, consta o nome de Raabe. Tantos outros homens de Deus que não constam ali no capítulo que fala a respeito dos heróis da fé. Tantos nomes não constam ali, mas o de Raabe está ali, né? A história dela serviu como testemunho e serve como testemunhos para nós hoje. O Deus que muda a história, Ele existe. O Deus que transforma destino existe, né? Este Deus que abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, Ele existe. E Ele quer transformar a minha vida e a sua vida, né? O que muitas das vezes a gente tem sonhos, projetos guardados no nosso coração que a gente não contou para ninguém, né? Que a gente tem até muitas das vezes medo de expor, de falar até pra gente aquilo que a gente sonha, ou o nosso projeto. Mas muitas das vezes esse sonho que está tão escondido, que está tão lá dentro no seu íntimo, foi Deus. É Deus que colocou dentro de você. E isso, muitas das vezes, é a tua essência. Foi a essência que o Senhor colocou em você. Assim como Deus colocou uma essência em Raabe, né? Assim como ela era uma mulher de fé, que só por ouvir a palavra do Senhor, ela se converteu a Ele, que eu e você também, irmãos. Que nós venhamos crer que esse Deus, Ele ainda faz coisas extraordinárias. Que o nosso Deus, Ele é extraordinário. Que o nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente fala, do que aquilo que a gente sonha. Sabe, às vezes a gente limita Deus. Às vezes a gente limita o que Deus pode fazer. Só que Deus, irmãos, Ele não é limitado. Deus, Ele vai além. O nosso Deus, Ele é tão grande, irmãos, que muitas das vezes a gente acha que o que Ele pode fazer pela gente é tão pequeno, que a gente pede tão pouco, e Ele vai nos surpreender com muito. E é isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer te surpreender. Ele quer realizar os seus sonhos, até aqueles mais íntimos que você tem até medo de falar, que você sonha com isso. Deus conhecia o coração de Raabe. Deus conhecia o mais íntimo dela. E Deus conhece o seu também. Por mais muitas das vezes que a gente relute para aceitar o que Deus está falando conosco, por mais que a gente relute no nosso dia a dia o que Deus está falando, né? Às vezes a gente fala, mas é impossível, não tem como mudar essa situação. Daí Deus faz eu abrir a palavra do Senhor e entrar, por exemplo, nessa passagem de Josué 2, que a gente vai ler todo o texto. Eu não li todo o texto, eu não estou falando sobre todo o texto, eu estou falando de Raabe, de quem sabe os sonhos dela, os projetos dela, né? E eu abro a palavra do Senhor e eu estou falando que é impossível tantas coisas na minha vida. E eu me deparo com essa história e vejo o que Deus fez com a história de Raabe. Se esse Deus, Ele mudou, Ele transformou a história de uma mulher que apenas escutou e creu nessa verdade, se Ele transformou essa vida, o que Ele não pode fazer por nós, irmãos, né? Ele transformou a vida dela. E a história dela é linda. A gente não pode dizer que o nosso passado, muitas das vezes, é um passado sujo. Muitas das vezes tem pecado, tem. Mas é Ele que nos faz. Foi Ele
Ele que nos ensinou tantas coisas que a gente sabe hoje, né? A parte do pecado, Deus não se lembra mais. A gente não deve se lembrar, nem deixar o diabo nos acusar do nosso pecado. Mas isso tudo que a gente passou lá no nosso passado nos serviu, irmão, para nos ensinar tantas coisas. Talvez, se Raabe não tivesse passado por essa situação, quem sabe ela teria ouvido falar de Deus e não teria querido mudar a vida dela, a história dela. Talvez ela iria continuar na mesma situação dela, né? Se talvez ela levasse uma vidinha pacata, né, sem ter essa vida que ela tinha, talvez ela não teria conhecido Deus. Mas foi necessário. Ela levou essa vida, e a vida dela é um testemunho, irmãos, e é um testemunho muito lindo. Vamos falar, é uma prostituta, é um mendigo, é um morador de rua, é uma drogada, né? Um dependente químico. E aí? Nosso Deus transforma, né? Nosso Deus conhece coração. A pessoa não é ruim, não é maldosa, por muitas das vezes está na situação que ela está. A gente não conhece a história da pessoa, mas Deus conhecia a história de Raabe, e Deus conhece a minha história, Deus conhece a história de cada pessoa. Seja de um morador de rua, seja de uma pessoa que está numa cadeia, irmãos, Deus conhece. E Deus, se Deus quiser, e se a pessoa quiser entregar a vida dela a Deus, Deus vai transformar a vida dela. E Ele vai servir de testemunho, Ele vai contar, eu roubava, Ele vai contar, eu matava, e você não vai julgar Ele por isso, porque quem pode julgar é Deus. Você não vai julgar uma irmã porque é uma prostituta, porque lá no passado foi uma prostituta. Não. Esse passado dela serve de testemunho. E louvado seja o Senhor por servir de testemunho, porque nós vamos ver a transformação que Deus fez na vida da pessoa. Assim como Deus transformou a história dessa mulher, Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, se apenas a gente entregar nossa vida a Ele, né? Glória a Deus. E essa mensagem, irmãos, essa mensagem de transformação, de não julgar ninguém, cada um tem a sua história, né? Ninguém pode falar assim, eu vou julgar você. Não pode, porque cada um tem que passar pelo que tem que passar. E muitas das vezes a gente faz escolhas erradas, sim, né? Só que a gente também faz escolhas muitas das vezes acertadas. A gente muitas das vezes faz escolha de querer acreditar em Deus, de querer mudar a nossa história. E é esse Deus aí, irmãos, que eu estou te apresentando, que eu estou apresentando para mim também. Esse Deus que pode mudar a minha situação. Esse Deus que pode ir aonde eu não posso ir. Sabe, toda vez que eu penso que eu estou passando por uma situação, quantas situações de crise financeira eu já passei na minha vida? E sempre trabalhei, fui uma pessoa trabalhadora, né, que gostava de trabalhar, me esforçava, ganhava, mas de repente me via numa situação capengando financeira e falava assim, meu Deus, agora eu não sei mais o que fazer, não tem situação, não tem como resolver. Daí eu via lá que Deus ele pode fazer tantas coisas, né? Que nem eu falei da história do Mar Vermelho. O que é poder te ajudar, te socorrer naquilo que você precisa? Não é nada para Deus. Mas para isso a gente tem que estar com o nosso coração voltado para Ele, cheio de fé, crer que Ele pode fazer todas as coisas por nós. Se nós apenas acreditarmos, se nós apenas contarmos para Ele aquilo que a gente precisa, amém?
E muitas das vezes Deus me socorreu. E muitas das vezes não, porque muitas das vezes fui eu que fiz coisas erradas. Às vezes a gente quer que Deus mude uma situação que a gente que quer essa situação desse jeito. Que a gente vai lá, por exemplo, problema de dívida. Deus, por acaso, desce lá e fala assim, ó, filha, você pega teu cartão de crédito e compra tudo que você quer? Muitas das vezes a gente vai lá assim, porque eu sirvo um Deus que supre minhas necessidades. Eu vou pegar meu cartão e vou gastar 10 mil reais, sendo que eu não ganho isso por mês, né? Deus não fez isso, né? Deus não fala assim, agora você se vira para você pagar. Já que você não pediu a minha ajuda, já que tu não, né? Tu acha que você pode pagar? Tu não me pediu a orientação? Então que nós venhamos estar conectados com Deus, que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. E este Deus ainda, irmão, que mudou a história dessa mulher, pode mudar a minha e a sua história. Amém? Glória a Deus. Não vou me prolongar muito, porque senão eu fico falando e vamos que vamos, né? Só que vamos orar, porque senão o vídeo fica muito longo. E nem todo mundo tem a paciência de escutar, não é verdade, irmãos? Então vamos orar e agradecer ao Senhor, que o Espírito Santo continue ministrando aí no seu coração a história de Raabe, né? E que a gente venha fazer uma análise, né? O que a gente pode pegar essa história e trazer para a nossa vida e o que a gente pode, né, colocar na balança e ver o que Deus quer de nós. Amém? Pai querido, Pai eterno, santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Eu te entrego este momento, Senhor, a Ti, Pai. Senhor, Tu nos deste, Senhor, essa história, Pai, para falarmos hoje a respeito de Raabe, Senhor. A respeito da transformação de vida nessa mulher, Pai, através de uma atitude de fé dela, Pai, de ajudar esses homens, Pai, que pertenciam, Pai, ao Teu povo, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigada por transformar tantas vidas, tantas histórias, Pai, que muitas das vezes a gente julgou ou a gente pensou, Senhor, que não daria certo, mas o Senhor entrou naquela vida e gerou novos sonhos, novos projetos nessas vidas, Pai. Só Tu, Senhor, tem todo o poder, Senhor, e autoridade para julgar, para dizer se o meu irmão ou a minha irmã estão fazendo certo ou errado. É só o Senhor. Todos nós temos uma história, todos nós temos um trajeto, todos nós temos que muitas das vezes passar por algo para nos voltarmos para Ti, Senhor. Para aprender, Senhor, para entender que sem nós, sem Tu, Senhor, nós não somos nada, Pai. Que nós somos totalmente dependentes de Ti. Por mais que a gente se bata, por mais que a gente se jogue no chão, faça birra, Pai, nós dependemos totalmente do Senhor. Só o Senhor pode transformar e mudar a nossa história. Só o Senhor pode nos ajudar a cumprir, Senhor, o nosso propósito, Pai. Por isso, Pai, entra em cada lar, Senhor. Entra em cada família, Senhor, nessa madrugada. Muda a sua história, muda a sua vida, Pai. Senhor, que os seus sonhos, os seus projetos, Pai, venham ser realizados, Pai, no Teu nome, Jesus. Pai, que haja cura, que haja libertação, Pai. Que o Senhor venha suprir a necessidade, Senhor, seja material, seja de alimento, Pai, seja espiritual. Seja o que ele estiver precisando, Pai, socorre, Senhor. Por mais que às vezes a gente pega os problemas com as nossas mãos, Pai. Mas depois a gente vai, corre aos Teus pés e apresenta este problema a Ti, Senhor. Mesmo assim, Senhor, Tu vai e nos socorre, Pai. E eu clamo a Ti, Senhor, pelo Teu socorro, Senhor, nessa madrugada. Pelo Teu socorro na vida daqueles, Pai, que precisam, Pai. Muda, Senhor, a minha história, Pai. Muda a história dos meus irmãos, Pai.
Vai de encontro, Senhor, ao necessitado. Vai de encontro ao órfão, Senhor. Vai de encontro à viúva, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a moradores, Pai, em situação de rua, Pai. Vai de encontro, Senhor, àqueles, Pai, que muitas das vezes estão num leito de hospital, Pai, ou numa prisão, Pai, tanto espiritual, Pai, quanto numa prisão física, Pai. Visita, Senhor, essas vidas, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor continue ministrando o Espírito Santo no coração e na vida dos teus filhos, Pai. No nome de Jesus, Pai, é que eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Um abençoado sábado para você também, Marisa. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, seu lar, né, a sua vida. E que Deus, o Espírito Santo, continue ministrando essa história, né, na vida de vocês. Que Deus entre com a providência no lar de vocês. E eu creio que este Deus pode fazer infinitamente mais, irmãos, daquilo que a gente pensa ou do que a gente sonha, se nós entregarmos a direção da nossa vida nas mãos dele. Amém? Acredite, confie, entregue, acredite, confie, descanse no Senhor. Que este Deus, ele ainda muda a história. Que este Deus, ele ainda transforma vidas. Que quando a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais solução, ele vai, é ele que dá a última palavra, irmãos, não é nós. Amém? Beijo. Fiquem no coração. E logo mais, hoje mesmo, na próxima madrugada, estaremos aqui com mais uma mensagem do Senhor para o meu coração e o seu. Amém? Beijo. Beijão no coração. Boa madrugada.